Episódio 4 – Outras formas de vida. Neste episódio, alguns elementos que eu não quis misturar à ordem cronológica do relato, da estrutura principal, para não prejudicar a visão de conjunto. Depois eu retomo essa sequência. Nós vimos que no início de tudo, Caos gera 2 filhos e uma filha, à noite, e que os filhos dela trazem, em geral, danos para os humanos. São forças hostis. Mas ela contém também divindades que zelam pela punição e mesmo por uma forma de justiça. Nêmesis, por exemplo, é a vingança, na forma de dar a cada um a parte que lhe cabe, em todos os sentidos. Ou ainda Orcos, o juramento. Nós vimos também que Gaia se deita com seu outro filho, Ponto, a onda do mar. Essa descendência pode ser benfazeja, mas também assustadora. O mais velho dos filhos, Nereu, é uma força benéfica. O deus do mar encarna a justiça e a sabedoria. Com Dóris, a filha de Oceano, ele tem 50 filhas, as Nereidas, cujos nomes o poema de Hesíodo enumera. Elas têm nomes que evocam ou a navegação, como a calmia, bom porto, ou que remetem à sabedoria de seu pai, como boa palavra, justa sentença. 2 Nereidas são mais conhecidas, Anfitrite, a esposa de Poseidon, e Tétis, a mãe de Aquiles. Vale observar que a enumeração dos nomes dessas divindades não é gratuita, pois traçam aqui também os contornos do divino. Quando se une a Gaia, Ponto tem também uma descendência monstruosa. Talmas, um de seus filhos, gera com a Oceane de Electra as 3 horríveis Queres, aves de rapina que devoram tudo à sua passagem e só deixam seus excrementos. Mais rápidas do que o vento, elas são instrumento da vingança divina e invulneráveis. Mas sua irmã, a linda Íris dos pés aéreos, é representada como uma graciosa jovem com asas douradas e todas as cores reunidas. Os poetas diziam que o arco-íris é a marca de seus pés descendo rapidamente do Olimpo. A palavra iridescência, por exemplo, provém de seu nome, além do nome da flor, íris, por causa de suas cores. Outra descendência horrorosa são as netas de Ponto, as maléficas Greias e as medonhas Górgonas, das quais a mais famosa é a Medusa. Sem falar de Equidna, que significa víbora, outro desses seres primordiais cuja descrição é exemplar. E eu cito, no coração de uma gruta, nasceu a divina Equidna, de alma violenta. Metade de seu corpo é de mulher, com lindas faces e olhos brilhantes, e metade é uma enorme serpente terrível, de pele manchada, cruel, que se abriga nas profundezas secretas da terra divina. Essa imagem é a da própria Medusa num filme recente, que mistura elementos e faz dela a serpente com cabeça de linda mulher que persegue Perseu, o herói que vai vencê-la. Tudo isso nos mostra que não existe naquela civilização a noção de bem e de mal, mas sim de bom e de mal. Cada um de nós é como uma moeda com 2 faces, um lado sombrio e um lado luminoso. Os textos gregos põem em cena figuras que encarnam a selvageria e a violência, ao lado de heróis civilizadores que vão enfrentar monstros como a Medusa, no caso de Perseu, ou Belerofonte, que enfrenta a terrível quimera. Mas da narrativa simbólica dos gregos, sua religião, também faz parte a descrição física de seu mundo, dos elementos que o compõem. As divindades aquáticas, por exemplo, são nomeadas e localizadas. Nós temos uma descrição detalhada da geografia local, do mundo conhecido na época. Nisso tudo, o que é importante observar é que toda mitologia é uma explicação de mundo.
uma metáfora, um conjunto de elementos simbólicos que desenham um quadro no qual o autor do texto quer destacar o que parece importante para o seu povo, sua cultura, seu modo de viver. Se a fábula é um relato fictício de intenção didática, que em geral põe em cena animais e no final sempre passa uma lição moral, como por exemplo a raposa e as uvas, a lenda tem base real, histórica, mas é um relato transformado, fantasiado, como por exemplo Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Quanto ao mito, ele é sempre uma narração localizada fora do tempo histórico, e seus personagens têm caráter heróico ou divino. O mito condensa sempre alguma realidade humana de significação universal. Em geral, fala da origem do mundo ou de grandes acontecimentos, como qualquer história de criação do universo. Todas as religiões têm um texto mitológico, com a diferença que as crenças dos outros nós chamamos de mitologia e as nossas de religião. Ou seja, mitologia é a religião dos outros.